Quando a gente identifica que uma casa do hip hop, ela ensinava novos agentes do hip hop a guardar a nossa cultura para o amanhã, toda a cena nacional do hip hop queria ter a sua casa do hip hop. No meio dos anos 90, em São Paulo, Nelson Triunfo, Sueli Chan, Nino Brau, Marcelinho Backspin, na Casa Canhema de Diadema, cria a primeira casa do hip hop do Brasil. Toda cidade que tinha uma cena do hip hop fortalecida, unida, com as suas expressões com grafite, breaking, DJ e MC consolidados, existia a necessidade de você formar novos agentes, novos MCs, novos DJs, novos b-boys, big girls, novos grafiteiros, novos propagadores da cultura. E de longe a gente identificou que a Casa do Hip Hop de Diadema poderia ser esse quilombo do hip hop. E começa a nascer várias casas do hip hop em várias cidades do Brasil todo. E quando a gente identifica uma comunicação, uma conversa, uma sinergia, uma integração entre quem fazia grafite, quem fazia rap, quem era... os primeiros grupos de rap, geralmente, eram compostos por antigos b-boys e b-girls, né? Os DJs e MCs e rappers eram b-boys e b-girls, né? Que veio do break, né? Eu, particularmente, comecei na cultura hip-hop dançando break. E aí me tornei depois MC. E aí, quando a gente em Ribeirão Preto, né? Nós lá de Uberaba, que já tínhamos essa irmandade, e a gente passa a frequentar mais a cidade de Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto também passa a frequentar mais a cidade de Uberaba, a gente começa a se comunicar nesse sentido, vamos criar a nossa casa do hip hop. Nós lá já tínhamos essa ideia de propagar aquilo que a gente estava descobrindo, aprendendo e fazendo, né? A cultura hip hop, ela foi se desenvolvendo fazendo. Quando a gente identifica que o break, o DJ, o hip hop, o rap e o grafite da cidade começa a se comunicar nos espaços, surge a ideia quase que simultânea nas nossas cabeças e corações: vamos fazer a Casa do Hip Hop de Ribeirão Preto. Meu nome é Vanderlei Maranhão de Lima Júnior, sou conhecido e batizado nas ruas por DJ Isaac. Fiz parte durante 23 anos de um dos grupos mais consagrados do interior paulista e por que não falar do Brasil, que foi o Consciência Ex Atual. E formamos também um coletivo de intensos grupos de rap, não só de Ribeirão Preto, mas também de outras cidades, que foi o Abracadabra. E a minha história se entrelaça nesse meio, né, nesse mundo, entre o rap, o hip hop, entre a música urbana. E a gente sempre foi ativistas em relação a estar procurando sempre com que o nosso povo tivesse melhores oportunidades, tivesse melhores condições, e em cima disso eu vim me crescendo, construindo toda a minha trajetória, de alguma forma contribuindo para todo esse movimento cultural, artístico da nossa cidade, do nosso país. E assim a gente veio fazendo várias formas com ferramentas em ciclos diferentes. O próprio hip hop foi algo muito novo para muitos, né, da nossa cidade, e a gente esteve nesse início também contribuindo. Eu inicio em 89 como DJ e em 91 com o primeiro grupo de rap no bairro Simeone, em Ribeirão Preto. E a gente começa a fazer apresentações na cidade, na região também. E posteriormente, com outros grupos que haviam na cidade, a gente faz uma formação única para ter uma representatividade maior. Isso no ano de 94, que foi quando surge a ideia, através do Mano Billy, de difundir
alguns grupos que inclusive eram rivais de campeonatos de rap e tudo mais, e nesse momento a gente conseguiu construir o Consciência X atual, de alguns grupos que a gente já se conhecia, mas tinha toda aquela rivalidade por causa de campeonato, por causa de disputas, e nesse momento a gente mal sabia que estávamos fazendo realmente uma das maiores potências a nível de rap nacional. Com aquele movimento que a gente inicia no rap, a gente vai conhecendo outras pessoas também, né? Em momentos da vida, eu tive o prazer de conhecer, por exemplo, o Tom, que foi um cara que a gente conseguiu fazer muita coisa junta, e inclusive a gente fala muito sobre isso. Naquele momento que a gente se conheceu, a gente começou a fazer e vivenciar o hip hop em Ribeirão Preto. A gente nem sabia que era hip hop o que nós fazíamos, né? Então, nesse encontro, a gente conseguiu realmente colocar em prática e também conseguiu agregar muito mais pessoas, muito mais valores, muito mais possibilidades para a nossa cultura. E naquela época, a Abracadabra, por meio do DJ Isaac, do Consciência X Atual, todos os grupos de rap da Abracadabra, criou o hip hop primeira classe, que eram nada mais, nada menos que domingueiras no Morro São Bento, onde funcionou a Apoteose, a casa de shows famosa ali em Ribeirão, que era a união de todos os elementos, né? Os grafiteiros se encontravam lá, os b-boys, big girls se encontravam lá, o breaking de Ribeirão Preto e da região se encontrava no hip hop primeira classe, os grupos de rap se encontravam no hip hop primeira classe, e nós conhecemos o Centro Cultural Orumilá no hip hop primeira classe, através da Rê e da Paula, que formava o Laroyer, era o grupo de rap da Renata e da Paula do Orumilá. E elas se integram à cena, né, à cultura hip hop da cidade, e o Orumilá já estava, o Centro Cultural Orumilá já estava com suas portas e portões abertos, barracão aberto para a comunidade, fazendo um trabalho de campo na periferia da Zona Norte de Ribeirão. Na verdade, assim, quando a gente vem do Simeone com a Rádio Periferia Norte pro Orumilá, uma parceria muito forte com o pai Paulo, com a mãe Neide, isso foi muito importante, isso foi um divisor de águas para a nossa cultura ribeirão-pretana, porque ali a gente faz uma somatória muito fantástica. Todo o trabalho, né, toda a ação do Centro Cultural, com todo o poder que o rap tinha naquele momento, principalmente através do Consciência X Atual, o poder que eu digo de chegar a mensagem através daquela geração que consumia muito rap, e a comunicação que a gente podia fazer através da frequência modulada, né, através do FM. Então, tudo isso junto a gente podia jogar essas ideias que a gente cansava de cada vez mais fazer com que as pessoas tivessem acesso, então com a rádio também seria mais prático. Então, nesse momento, nessa união que a gente conseguiu, a gente também viu a necessidade de ter outros elementos agregados. Nesse momento é quando vem também a parte do grafite, né, vem para a rádio, vem para o Centro Cultural Orumilá. A gente tinha um evento que a rádio promovia num salão chamado Agreste, em Ribeirão Preto. A gente fazia uma roda de conversa entre vários grupos de rap, né, algumas pessoas que também faziam parte do grafite, alguns b-boys. E naquele momento foi quando eu conheci o Paulo e a mãe Neide, e inclusive eles foram algumas vezes lá nessa roda transmitir também toda essa parte cultural, toda essa energia que ronda, né, o Centro Cultural Orumilá. Os grupos de bate-pronto gostaram muito do que viram, do que ouviram. As pessoas que estavam lá com a gente se identificaram de bate-pronto, sabe? Então, naquele momento, a gente junta todas as forças. Então, o hip-hop está junto dentro do Centro Cultural Orumilá, junto com a Periferia Norte. A gente é único, sabe? A gente se torna um planejamento avassalador realmente e eficaz de comunicação para chegar nas pessoas a quais a gente sempre quis, e talvez se a gente continuasse separado, a gente não teria essa mesma força para poder fazer essa conexão. Entre esses momentos, a gente começa a ver a necessidade, né, tá também passando para essa geração tudo aquilo que a gente sabia como arte, né?
Então, nesse momento, pô, a gente precisa estar fazendo algo para ensinar essa molecada que também está vindo. Como a gente fomos salvos também por essa cultura, essa molecada precisa conhecer essa cultura para também ter a oportunidade, a possibilidade de ser salvo por ela. E nós recebemos o convite da Mãe Neide e do todo o Centro Cultural Orumilá para a gente fazer hip hop aqui no Centro Cultural Orumilá, para a gente trazer o hip hop para dentro do Centro Cultural Orumilá. E para mim, sem sombra de dúvida, e eu falo para geral, é a maior manifestação cultural, social que nós podemos fazer em Ribeirão Preto em todos os tempos. Porque nós estamos falando do hip hop associado ao Centro Cultural Orumilá, mas não era só isso, né? Estava a capoeira, estava o carnaval, enfim, estava toda a cultura periférica, a cultura preta envolvida numa única parada, né? Todos ali dispostos realmente. Primeiro que nós estávamos em processo de conhecimento, né? E segundo, todos dispostos também a fazer essa revolução. E nasce a Casa do Hip Hop de Ribeirão Preto, no Centro Cultural Orumilá, aqui nesse espaço onde a gente está, aqui atrás de mim. Foi a primeira aula de MC de grafite, né? Eu dei a primeira aula de MC, o Tom a primeira aula de grafite. No salão lá embaixo funcionava a aula do Isaac de DJ e do B-Boy Ailton de break. E eu estou nesses dias, eu estava lá nesses dias, contribuindo. E essa conexão, né, essa união, tem o início ali nos anos 2000, né? Bem no início dos anos 2000, quando a gente junta forças, né, Orumilá, Consciência X, Abracadabra, Notói Crio, enfim, Periferia Norte. É nesse momento que a gente consegue fazer essa conexão e desbravar para nós assim o que foi a maior representatividade que possa ter tido em relação à cultura e arte em Ribeirão Preto. A gente estava descobrindo, né, a forma de fazer, de propagar o conhecimento através da nossa arte, né? Como nos transformar em arte educadores, né? Porque a gente também era aluno, a gente também estava aprendendo, né? Então, essa dualidade era muito interessante, né? Então, a gente não tinha uma regra, uma forma, né? Não tinha... A gente se reunia, né? A gente se encontrava, geralmente aos sábados, à tarde, e tinha a hora para se encontrar, mas não tinha hora para o desencontro acontecer, para a gente ir embora para as nossas casas, né? Para a gente ter a atmosfera, não só do espaço, né, do centro cultural, mas a atmosfera de estar rolando um som e também estar rolando um grafite, a gente fazia muitas das vezes também juntos, né? Aqui é onde a gente está, no salão do Centro Cultural Orumilá, nós fazíamos a parte de discotecagem, né? Então, os DJs que estavam aqui para poder ensinar, trazer um pouco dos ensinamentos, né? Da cultura do toca-disco, do vinil, das técnicas, eram feitos aqui nesse salão. E na lateral, já subindo um pouco mais, o Tom fazia muita parte de grafite, né? Já fazia não só no próprio mural, mas fazia também no início com os cadernos, né? Fazia com o pessoal fazendo os desenhos primeiro, fazendo o próprio nome, né? As tags e tal. Tinha as oficinas também de MC, que também rolava. Em meio ao que a gente estava fazendo de discotecagem, também rolava alguns b-boys, também passando para outra molecada que vinha, às vezes para poder, eu quero ser DJ, mas se identificava com a dança. Nesse momento, então já automaticamente, vou fazer DJ, mas vou fazer também o lance do break, né? Aí via lá em cima, estava lá no grafite, também gosto. Tinha oficinante que fazia todos, né? Passava por todas as oficinas que a gente passava pelo Orumilá e tal. Então, era esse o processo que a gente fazia aos sábados, só que a gente acabava ficando em todo momento, né? Vinha para cá 2h da tarde, saía daqui umas 6h, era mais ou menos esses horários assim que a gente usava para a produtividade da Casa do Hip Hop aos sábados. Às vezes a aula se dava com um grande ensaio, né, de todo mundo que estava ali fazendo e aprendendo e também oficinando, né? Então, tinha dias que era uma grande celebração, em vez de ser oficina.
era bem livre, né? Mas geralmente era assim, a gente se encontrava aos sábados à tarde e ia até o corpo aguentar. Tá na hora de parar para pensar, cultivar, resgatar quem veio de lá, rever momentos no sentido de vivenciar um corpo de dentro da casa do hip hop Orumilá. Nos dias de hoje eu vou, boy, sem vacilo com quem começou. Pra sua família, Jeff, bem mais amor, do coração do nego que cê resgatou, boy. Contos do crime ali, rap é compromisso aqui, até no inferno astral, por aqui sobrevivi, mantendo firme ali, o que é teu é meu, lapidado como clássico em Deus, Oxalá. Cara, eu chegava aqui, eu ficava andando de skate, olha, eu vou te falar, viu? Que coisa, andar de skate aqui nesse barracão nem podia. E eu ficava mais nas rodas de rima mesmo, porque eu comecei fazendo freestyle, né? Então aqui era um espaço que, tipo assim, eu podia vir e cantar algumas coisas que eu escrevia lá em casa e vinha aqui e tentava soltar e não saía quase nada e ia sempre mais rima na hora mesmo. Então, assim, eu sempre fiquei mais próximo da galera que rimava, né? Porque eu venho do MC. Eu me tornei DJ em 2014, eu acho. Não, 2008, né? Mas eu era DJ de rap. Então, quando eu vim aqui, eu não tinha um nicho, sabe? Tipo, eu não ficava só no MC ou só no grafite. Eu vivi um todo mesmo aqui. E o mais louco de tudo, a gente estava pensando em formação e principalmente em transformação de ser humano. O ensinar a parte artística ficava em segundo plano. Por que segundo plano, que eu quero dizer? Era o que atraía muitos. Eu quero ser DJ, eu quero ser b-boy, eu quero ser grafiteiro, legal. Só que a nossa ideia maior era realmente fazer a transformação na vida daquela pessoa, através do conhecimento que a gente tinha, mas de vida, né? Não só artística. A gente aprendeu, né, e estamos até hoje trabalhando com isso, justamente por a gente ter fortalecido o nosso ori, nossa cabeça aqui nesse espaço, né? Porque eu mesmo, se não fosse aqui que eu começaria no hip hop, no rap, eu nem sei se eu estaria mais, talvez eu estaria no CLT. Paradão, assim, talvez, né? Porque aqui me encorajou bastante, assim, eu entender que eu posso se manter. Essa união que nós tivemos, a gente conseguiu levar para muitas pessoas. Dezenas, centenas de pessoas que passaram pelas oficinas que a gente promovia, fez com que muitos, não só profissionalmente, seguiram carreiras também, mas muitos também entendessem e mesmo que estivessem em qualquer outro tipo de carreira, como estão a maioria nos dias de hoje, né? Elas também teriam dentro delas princípios a quais nós ali desenvolvemos juntos, né? Em rodas de conversa, tentando entender um pouco mais daquela pessoa, tentando transmitir o que os nossos antepassados também passou para nós, quem veio antes da gente, que trouxe toda uma bagagem, toda uma luta, que preparou todo o terreno, sabe? Porque a gente foi uma geração que a gente, antes da gente trilhar, a gente queria entender como que foi o processo para poder chegar até ali, sabe? Não é só sair correndo, é realmente pegar o bastão, sabe? Com calma, com cautela, com respeito. E a partir dali você entender que você tem uma responsabilidade para seguir e para avançar e chegar um pouco além do que eles conseguiram. E entender que o nosso momento também chega a hora de passar o bastão e entender que a geração que vai vir depois também vai fazer um progresso maior. Então essa geração que vem depois da nossa também vai pegar esse bastão com carinho, com respeito, com vontade, com dedicação e também elevar mais ainda a nossa cultura. E esse momento que a gente junta essas forças para fazer no Centro Cultural Orumilá, essas oficinas, a gente batiza da Casa do Hip Hop. Então, é considerada a primeira casa do hip hop em Ribeirão Preto, porque é o momento que a gente está fazendo hip hop e que a gente nem sabia. Quando a gente descobre que a gente está fazendo hip hop, então vamos fazer a Casa do Hip Hop para essa molecada nova que está vindo e para nós, inclusive, usufruir disso, né? Porque eu acho que as pessoas mais felizes eram nós mesmos que fazia o próprio processo. Quando a Casa do Hip Hop sai do Centro Cultural Orumilá, ela vai ocupar o Pronaica, ela vai ocupar a Vila Tecnológica, ela vai ocupar outros espaços, foi em uma escola ali no
eu esqueci o nome dessa escola, que fica próximo à Vila Tecnológica e o Pronaica, ali na Zona Leste, se eu não me engano. E aí acontece, nem todos os oficineiros se locomovem junto com a casa. Por exemplo, no meu caso, eu ainda estava morando em Minas, em Uberaba, então não consigo continuar me locomovendo junto com a casa para onde ela foi, para onde ela aconteceu. E outros oficineiros passam a também contribuir com o seu conhecimento e formar novos MCs, novos grafiteiros. Então, o que aconteceu pós isso foi uma nova cena de hip hop em Ribeirão Preto nasce, com novos artistas do grafite, e eu destaco Lelin, um grande artista mundial do grafite de Ribeirão Preto, nasce das primeiras ações do Núcleo de Cultura Periférica e da Casa do Hip Hop de Ribeirão Preto, comandados pelo Tom nessa parte, né, o meu grande amigo Tom, da Notoy Crew, passa a tanto fazer aulas no quintal da casa dele, quanto na Casa do Hip Hop de Ribeirão Preto, que foi se movimentando para esses diversos lugares. E ele dá seguimento com esse nome, a Casa do Hip Hop, mas também ele vem com outro nome posterior. Mas ele é o cara que acaba seguindo realmente com toda essa parte da Casa do Hip Hop. Lelin, Tato, Carlin, Carijó, próprio B-Boy Ailton passa a tratar o grafite como profissão. Lezer MC, que de oficineiro passa a ser um dos artistas e arte educadores e agentes culturais mais importantes da cena do hip hop da cidade. Grupos como Base de Troca, como A Tese, e DJs como DJ Lê, que é foi do TCD, hoje é do Áudio Contexto, né? O próprio DJ Bolinha, né? Faz parte da história da Periferia Norte, da Casa do Hip Hop também. Esses são artistas que hoje trabalham, hoje são grandes nomes importantes da cultura de Ribeirão Preto, dentro das suas manifestações artísticas, e nasceram para a cultura, conheceram a cultura através da Casa do Hip Hop de Ribeirão Preto, que foi assumindo vários locais. Então, essa locomoção, a mudança da Casa do Hip Hop ser em vários lugares, trouxe uma nova cena, novos agentes culturais. Mesmo ela tendo pouca idade, ela existindo durante um período curto, ela contribuiu com muita importância para a existência desses artistas que eu citei. Acho isso. A casa tem todo um legado para pessoas que passaram de alguma forma, né? Alguns chegaram muito sem as técnicas e outros já com algumas técnicas, mas muitos deles seguiram, inclusive, como carreira, experiências que tiraram da casa. Qualquer ajuntamento dentro da cultura hip hop passa por preconceitos, passa por estruturas precárias, né? A cultura institucional nunca olhou para o hip hop como o hip hop deveria, né? Merecia. É uma cultura que transformou vidas, salvou vidas. A sociedade transformou mercados. Então, quando a gente fala de qualquer atividade que envolva a periferia e arte e educação ligada às manifestações do hip hop, a gente encontra resistência do poder constituído, a gente encontra resistência até da sociedade, que até entender o que a gente está fazendo ali, naqueles espaços, com aqueles jovens, a gente já perdeu um pouco, né? Perdeu um pouco de campo pelo preconceito e pela resistência contrária àquilo que a gente está fazendo. E eu acho que a grande vitória da Casa do Hip Hop é termos hoje grandes cidadãos, empresários, artistas, propagadores, arte-educadores de renome nacional e internacional que conheceram as suas manifestações, sua arte através da Casa do Hip Hop de Ribeirão Preto. E eu acho que talvez, se a Casa do Hip Hop de Ribeirão Preto não tivesse existido, talvez essas pessoas também não tivessem por aí. Então eu acho que a grande vitória é isso que a gente deixa, né? Os encontros e esse legado da arte de Ribeirão Preto que pulsa hoje. Acho que é isso.